você nesta semana. Eu tenho uma mensagem de vida e de esperança para você. No meio da caminhada, muitas vezes encontramos situações difíceis que nos colocam para baixo e não sabemos como reagir. No meu estudo dessa semana, me deparei com um texto de 1 Samuel capítulo 30, onde nos conta a história de que Davi e os seus soldados voltaram para casa. E ao chegar em casa, encontraram a cidade queimada, as suas esposas e os seus filhos levados cativos para o campo do inimigo. E aí então a Bíblia vai dizer que Davi e os seus homens, eles ficaram muito tristes. Os homens, na verdade, ficaram desencorajados, não sabiam o que falar. E a Bíblia vai dizer que alguns deles até pegaram pedras para apedrejar Davi. Mas naquele momento de dificuldade, a Bíblia vai dizer no versículo 6 que enquanto os homens se levantavam para falar contra Davi, e ele entendia o que estava acontecendo porque o próprio Davi tinha suas esposas e suas filhas também sido levadas, a Bíblia vai dizer na parte B do versículo, mas Davi escolheu encorajar-se no Senhor. Sabe, muitas vezes as dificuldades da vida vêm, as coisas acontecem e muitas vezes da maneira como reagimos é que queremos entrar no nosso quarto, fechar a porta, não queremos que ninguém venha nos ver, ou ficamos muitas vezes aguardando que um amigo, o pastor ou alguém venha nos dar uma palavra de ânimo. Mas com Davi, nós aprendemos que muitas vezes a melhor maneira de agir é tomarmos uma atitude e não ficarmos para baixo. Mas entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e fazer como Davi fez, nos encorajarmos no Senhor. Do mesmo modo como ele fez no capítulo 42, ou no Salmo de número 42, quando ele diz para a sua alma, por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Por que você está assim, angustiada, tão para baixo? E aí ele volta-se para a sua alma e diz, espera em Deus, espera no Senhor, porque um dia você ainda o louvará. No meio das lutas e das batalhas que acontecem na nossa vida, nós temos dificuldades de ver que muitas vezes é Deus agindo para que nós nos aproximamos mais dele. E temos dificuldade de entender porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Conta a história de que um menininho chamado Tammy estava muito contente porque a mãe dele chegou e disse, Little Tammy, nós vamos ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. E aí então, pelos próximos dias, ele falava para todos os seus amigos na escola, eu vou ter um irmãozinho e uma irmãzinha, ou uma irmãzinha. Minha mãe disse que nós vamos ter mais um irmãozinho ou uma irmãzinha. E ele contava para a professora, dia após dia. E foi passando uma semana, e até que certo dia, a barriga da sua mãe já estava grande, começando a crescer. A sua mãe o chama e diz, coloca aqui a sua mão, Little Tammy, e sinta, olha só, esse chute é do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. E o Little Tammy fechou seu semblante, ficou meio para baixo. Foi para a escola no próximo dia, não falou com ninguém, nenhum dos seus amigos, ele não contou mais nada de que ele teria um irmãozinho, uma irmãzinha. E depois de alguns dias, a professora então nota que o Little Tammy está daquele jeito e ela vai conversar com ele e diz, o que aconteceu? Você estava tão alegre com o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha que estaria vindo. Ele disse, professora, mas nós não vamos mais ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Por quê? Porque a minha mãe comeu o meu irmãozinho ou a minha irmãzinha. Eu senti ele dentro da barriga da minha mãe. Sabe, muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos as coisas que acontecem na nossa vida e estamos como Little Tammy. Não entendemos o que está acontecendo. Aquilo que muitas vezes era para nos deixar alegre, como ele ficou a princípio, muitas vezes não conseguimos entender. Baixamos o semblante e entristecemos. Que possamos agir como Davi. Vamos nos regozijar e alegrar no Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos falar para a nossa alma, por que estás assim abatida? Não fica assim. Espera no Senhor, a última palavra vem de Deus. Deus tem boas novas, boas notícias para você nesta semana. Espera em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor, disse o profeta Isaías, renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como que de águia, verão por cima da circunstância daquilo que eles não conseguiam ver. O nosso Deus é aquele que abre os nossos olhos
e pode fazer coisas que nós não conseguimos ver. Então, espera no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.